que chegámos à nossa última live, são 7 lives, já foram, esta é a última, 7 anos de sabe o que anda a comer, 7 livros oferecidos, 7 lives. Hoje nós vamos falar, até na sequência do direto da SIC, na Casa Feliz, vamos falar então sobre nem são são as embalagens de conservação. Vamos focar-nos aqui num tema. Olá, boa tarde, vão-me dizendo se está tudo bem com o som. Como é que estamos? Alô, alô. Bem, estou a ver aqui um comentário que não percebi nada dele. Então vamos, as embalagens de conservação. Entretanto, vi que a Anabela me enviou aqui um azeite aromatizado que eu não tive tempo de ver, mas que também me deu aqui alguns arrepios, porque quando nós aromatizamos o azeite, isto não é para ser feito assim de qualquer maneira. E dá a sensação que algumas pessoas não estão nem aí. Tudo bem com o som? Perfeito, ótimo. Então, eu acho que está direitinho. Vamos cá, aqui, olá, que linda que está, obrigada. As embalagens, esperem lá que eu não consegui fixar aqui o comentário, para quem chega mais tarde conseguirmos ver. Olhem, com a deslocação de Lisboa para cá, ir almoçar e tudo mais, ainda não fiz o sorteio do 6º livro, mas vou já fazer depois da nossa live, está bem? E vou colocar aqui para saber quem é que vai ganhar. Já sabem que temos a sorteio o último livro e basicamente as regras estão no final da gravação e tão importante como o livro é o conteúdo desta aula, porque hoje tivemos obviamente pouco tempo, eu estava há bocadinho ali a conversar com as alunas, temos pouco tempo para conversar em televisão, mas 5, 10 minutos em televisão já tem um impacto gigante, como é óbvio. E há 7 anos, quando eu comecei, quando lancei o Sabe o que anda a comer, que estamos neste mês celebrativo a celebrar, passa a redundância, quando começámos a falar sobre alimentação segura, ninguém falava sobre o tema. Toda a gente falava de calorias, alimentação saudável. Portanto, todas as mudanças comportamentais demoram muito tempo. Eu acho que até temos feito um passo extraordinário nesse sentido. Não só nós aqui, a nossa comunidade, os que estamos aqui, os que vêm depois as gravações, os que vão partilhando, mas também todas as pessoas que começaram a ganhar coragem para falar no tema, porque convenhamos, não é um assunto assim tão sexy, mas é um assunto muito necessário para a nossa vida. E alguém me dizia que os apresentadores, que a Diana, que é uma querida, e o João Baião, que me acolheram super bem também, que estavam boquiabertos, ou seja, é natural que no nosso dia-a-dia, ainda mais uma pessoa tão ocupada como o João, fiquem mais surpreendidos com estes assuntos e pequenas coisas, pequenos erros que nós podemos evitar. E, portanto, eles fazem um papel incrível que é ajudar-me a passar essa mensagem e eu fico sempre super grata cada vez que estão em televisão, porque é uma forma, muitos de vocês acabaram por conhecer o meu trabalho dessa maneira, é sempre a televisão, será sempre a televisão. É um canal que chega a muita gente. Tudo belo som e a Suzete também, ok. Então vamos cá. O que é que eu vos quero falar de embalagens e de conservação? Aquilo que eu levei hoje para o set, ou seja, para o direto, é mais ou menos um alerta sobre as grandes mudanças que aí vêm. Eu estou a preparar uma aula para quem está no membership, porque o assunto é complexo, as grandes mudanças vão começar a ser implementadas a partir de 12 de agosto de 2026, o que significa que a indústria já anda a trabalhar nelas e depois vão sendo feitas alterações até 2040. Ou seja, a indústria vai mudar tudo de uma vez. Alô, alô, a indústria vai mudar tudo de uma vez? Não, isso é impossível. Isso é como fazermos obras na casa, remodelamos a casa toda e continuamos lá a viver. Não dá. Eu até posso ir alterando por divisões, mas e já é uma poeira danada e já vai perturbar a logística familiar e a nossa mood, não é? E depois a saúde. Mas quando eu quero mudar tudo, eu tenho que sair de casa. Portanto, se a indústria mudasse tudo do dia para a noite, ou da noite para o dia, as fábricas teriam que fechar todas. Teríamos que entregar tudo o que temos de plásticos em nossas casas e nos armazéns e tudo mais. Iríamos gerar mais resíduos. Temos que esperar até a indústria se adaptar, readaptar os processos e, quer dizer, não dá. Isto é como a transição
dos carros a combustão para os carros elétricos, ou seja, todas as mudanças são progressivas. Nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal, e na indústria não é exceção. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter beijinhos da Suíça, ou sabem que eu chamo de Suzette por causa da Suíça. Quem não... Eu já contei isto várias vezes. A minha mãe, o meu pai foi à Suíça, acho que esteve lá 3 meses, e ouviu o nome Suzette. E entretanto chegou a minha mãe, quando chegou, não é? Portanto, enfim, lá se namoraram, a minha mãe ficou grávida e eu era para ser Susana, se fosse assim uma rapariga era Susana. E o meu pai disse, não, vai ser Suzette. Só que depois o páraco, lá da freguesia, não deixou que fosse com Z e com 2 T's, que o meu pai queria com Z e com 2 T's. Ele se não cá essas estrangeirices. Então ficou Suzette. Que os franceses depois fazem umas brincadeiras com isso. Portanto, o páraco não me facilitou lá muito a vida. Mas não interessa, mas é giro. Eu tenho uma grande paixão, um grande carinho pela Suíça, até pela história e por tudo o que eu ouvi do meu pai, das histórias dele. Portanto, continuando. Nós temos aqui na Europa um processo de transição gigante pela frente em termos de embalagens. O que é que eu vos quero dizer? Porque não vos consigo colocar aqui a masterclass que estou a preparar para os alunos. Mas para vocês ficarem com uma ideia, isto é assim. Porquê é que é tão grave? Porque nós, há 15 anos, já tínhamos estudos a dizer que os BPAs e os microplásticos eram prejudiciais à saúde. Mas eram alguns estudos. Era tipo assim uma fumaça lá ao fundo. Estão a ver? Mas alguém dizia assim, aquilo é só uma fumaça, aquilo é uma fogueirita. Agora está ali tanta gente a alarmar-se por causa de uma fogueirita. E algumas pessoas ficaram à espera para ver se a fogueira crescia. E outras até se aproximaram da fogueira, para queimar os pés e para se queimar. Então, aquilo que eu tenho para vos dizer é exatamente a mesma coisa que digo aos alunos em aula, e esta é a última live, é celebrativa e, portanto, eu vou ser um bocadinho mais generosa ainda. Quando sai um estudo, vocês devem começar logo a abrir a vossa pestana. Porquê? Porque entre os estudos e a implementação da legislação, em média, vão 10 a 20 anos. Já disse isto uma vez numa outra live, em várias, mas lembro-me perfeitamente de dizer isto. E até tinha um livro na mão de Isabel Allende, eu acho que era dela, que é, quando houve um terremoto no México, as pessoas continuavam a beber cerveja e a comer termossos lá do sítio. Não sei se os mexicanos comem termossos, acho que não. Mas perceberam a ideia. E de repente olharam para cima e viram que os pombos começaram todos a voar. E não entenderam porquê. E continuaram na vida. A conversar e a beber cervejas e a comer os tacos. Ok? Provavelmente uns tacos de cabeça. E continuaram a sua vidinha. O que é que acontece? Um grande terremoto. As pombas foram mais inteligentes. Elas perceberam os sinais antes de ver com os próprios olhos. Portanto, eu volto-vos a fazer esta pergunta. Vocês são as pombas que percebem e batem asa ou vão ficar para assistir ao terremoto? Porque o que está a acontecer é, sim, neste momento existem embalagens que daqui a 1 ano e meio já não é permitido serem produzidas. Então, o meu corpo daqui a 1 ano e meio é o mesmo, o amor ao meu corpo é o mesmo, então eu tenho que respeitar o corpo que Deus me deu. Não é? Portanto, a vida deu-me este corpo, o mínimo que eu tenho a fazer é honrá-lo. E para o honrar, eu tenho que usar o conhecimento a meu favor e aplicar as coisas no dia a dia. Então, se eu já sei que determinados plásticos, pelos números e pelos comportamentos que eu tenho, e já lá vamos, me fazem mal e daqui a 1 ano e meio não os podem produzir daquela maneira, então eu vou começar a eliminá-los, alguns deles. A Diana há bocadinho dizia, meu Deus, vou tirar tudo, vou mandar tudo para o lixo. Nós não conseguimos eliminar o plástico por completo, é impossível, não é? Nós já o lançámos, nós começámos a lançar plástico quando vieram, há 70 anos, quando vieram as frigideiras de Teflon, depois, quem? Levante o braço, sejam honestos e honestas. Quem é que, vou ver aqui os vossos comentários, quem é que nunca foi ao supermercado ali no início dos anos 90, quando os sacos eram à descrição e nós trazíamos sacos e tínhamos sacos em casa e trazer sacos para casa era assim uma espécie de um luxo, era um novo luxo. Ir ao supermercado e trazer muitos sacos de plástico. Acusem-se, com honestidade.
Eu trouxe vários e dava-me gosto de ter sacos, porque era para organizar isto, depois era para organizar mais aquilo, era para o lixo. Toda a gente tinha sacos. Até que, não é? Sejamos honestos e honestas, que aqui só se pratica a verdade. Portanto, nessa altura, ali nos anos 90, enquanto estávamos todos orgulhosos e orgulhosas, vou levar aqui mais uns sacos que isto é a descrição, e as margens deles já vão para muitos sacos, e nós todos, enfim. Nessa altura nós começávamos aí a multiplicar ainda mais a contaminação ambiental por microplásticos, porque começou-se a ver depois mais tarde plásticos por todo o lado. Então, nós estamos a pagar com o corpicho a fatura dos nossos erros lá atrás. Portanto, contem quantos anos passaram, dos anos 90, foi quando começou a haver o boom dos supermercados e hipermercados, até agora. Então, se nos BPAs para as crianças nós já tínhamos tirado há uns anos, agora vai haver novas alterações, portanto, não vou entrar aqui em especificação, porque é ter oportunidade para isso dentro do Zoom do membership. Vou fazer uma masterclass e vamos entrar, vai ser para aí 1h30 provavelmente de aula e depois ainda tiramos dúvidas. Portanto, vão haver de facto aqui muitas alterações. A indústria precisa. Mas a indústria porquê é que não tira já? Porque para tudo na vida é preciso um tempo de adaptação. Ok? Para arranjar novos ingredientes, para lá colocarmos as adaptações, para, enfim. Mas esses novos ingredientes são menos estudados. Sim. Ok? É verdade, não vos posso mentir. Portanto, a ideia é, e aquilo que eu tentei passar hoje no direto da Casa Feliz, olharmos para as embalagens e perceber. Esta é uma embalagem de transporte, é uma embalagem de conservação curta ou é uma embalagem de conservação prolongada. Ok? Posso ir ao micro-ondas com ela, se é que tenho... Eu não tenho micro-ondas. Quem está a conhecer o meu trabalho agora? Há anos que eu mandei o micro-ondas às couves. Foi lá, para as couves, nunca mais voltou, graças a Deus. Há muitos, muitos anos. Não só pela questão de micro-ondas, mas por todas as práticas que, quando temos o micro-ondas, não sou diferente das outras pessoas, também gosto de conveniência, e se ele estiver à frente do meu nariz, eu muito provavelmente vou usá-lo nos dias de pressa. Então, a única forma de não usar o micro-ondas é não o ter. É um bocadinho como o chocolate, não é? Não estou a falar do chocolate do Dubai. Estou a falar do chocolate normal. Se eu tiver bem cansada, apetece-me um chocolate e se tiver comida ou bolachas em casa, é de certeza que eu também as vou comer. Então, onde é que eu faço a precaução? Não as trago para casa. Este é no supermercado que nós fazemos, ou então muito pontualmente, e também às vezes quando trago, também dou cabo, confesso, dou cabo daquilo em 2, 3 dias. Porque tem um lado goloso. Portanto, nós temos que nos precaver, sermos polícias nós próprios neste aspecto. Portanto, uma embalagem de transporte é completamente diferente de uma embalagem de conservação no frigorífico, e depois há vários tipos de embalagem com funções completamente diferentes, que é diferente de uma embalagem de conservação prolongada. Estava eu a dizer que há bocadinho vi, assim em rompante, e já lá vou, a Anabela enviou-me uma partilha de alguém que estava a conservar azeite aromatizado. É um risco, e quem fez a academia sabe disso, é um risco gigante. E a maioria das pessoas não percebe que está a recomendar e a dizer assim, olha, atravessem no vermelho porque não há problema. Sim, pode não haver problema se não vier nenhum carro, está tudo certo. Se vier um carro, está tudo errado. E, portanto, neste mundo invisível das bactérias, é isto que eu ensino, das toxinas, dos contaminantes, é um mundo invisível, é um mundo que não se vê, que não se sente, que não se cheira. Isto quase que até podia parecer assim uma coisa do holístico, mas não é. Ele vê-se, sente-se, se cheira, mas com equipamentos laboratoriais. Como nós não andamos com um microscópio nos olhos, nem com equipamento no nariz, então temos que ter precauções que as pessoas que fazem disto trabalho diário nos vão dizendo para ter. E assim a nossa vida corre muito melhor. Agora, se nós decidirmos ignorar, é natural que lá na frente tenhamos algumas surpresas.
Tá bem? Vocês têm uma reportagem que deu e aliás está aqui a Manuela, foi ela que partilhou também comigo, que deu na TVI 18 de março, no telejornal, sobre, no TVI Player conseguem ir buscar, sobre Alzheimer e os microplásticos. Vocês veem a reportagem e acabam a reportagem com as lágrimas nos olhos, verdadeiramente, e percebem, isto é mais grave do que aquilo que eu pensava. Isto é para começar a fazer hoje. E não é para andar a pensar, é só hoje que eu aqueço a sopa neste plástico, é só hoje que eu faço isto desta maneira, é só... Porque lembrem-se, quando eu vou ao supermercado buscar uma sopa, aquela sopa é embalada a quente. Vou lá buscar de vez em quando. Ok, não é um ato isolado ou é pontual. Agora, se eu faço disso rotina, eu estou mais exposta. A culpa é da senhora que me embalou as sopas, é de quem fez as sopas. Não, ela está-me a fazer um favor, eu não tenho tempo para fazer sopa para as crianças nem para mim. Passo pelo supermercado, são 7 e qualquer coisa, vou aqui ouvir a live da Suzette no carro, vou ali ao supermercado no instante, levo uma sopa para casa e é melhor do que comerem uma pizza. Como é óbvio, é muito melhor do que comer uma pizza. Mas, ok? Aquilo que eu vos quero dizer é que a culpa de haver alguma migração não é de ninguém. A legislação controla uma determinada migração. Mas eu não posso dizer que é zero, porque senão eu teria que lá ter, em vez de buscar uma sopa numa embalagem de plástico, eu teria que ir buscá-la numa embalagem de cerâmica, por exemplo, ou de vidro. E isso logisticamente não é viável, nem financeiramente. Teríamos que voltar à história das taras, não é? Quem é que se lembra de ir à mercearia? Que eu acho que nós vamos lá voltar. Que é, vou à mercearia, levo a tara, recebo 20 ou 30 escudos e trago outra embalagem. Mas esses eram outros tempos, em que a mercearia era mais na aldeia, em que nós vivíamos mais distribuídos pelo nosso território nacional, e quando eu digo isto, digo a vários níveis, porque o mundo está todo direcionado cada vez mais para as grandes metrópoles. Mas há pessoas a voltar ao campo, mas é muito dispar, não é? Há muito mais gente a querer ir para as cidades, porque há muito mais oportunidades, do que pessoas a fazer o circuito inverso. Então, como temos muito mais gente nas cidades, obviamente que a tal história das mercearias da proximidade não é um processo fácil, não é uma logística fácil. Então, o plástico não chegou até aqui por acaso. Ele tem muitas vantagens, ele é versátil, ele é transparente, ele é leve, ele não se parte facilmente. Imaginem, estava lá o senhor Isidoro, que eu achei o máximo, porque ele é de Paderne, e eu tenho um colega meu, foi tão giro, porque tivemos a conversa no camarim, o mundo é mesmo muito pequenino. O senhor é de Paderne, conhece o meu colega Marco, com quem eu fiz estágio, inclusive, e fizemos os 5 anos de licenciatura em Engenharia Alimentar na Universidade do Algarve. E pronto, tínhamos ali uma pessoa em comum e ficámos à conversa. E estava a conversa normal, e ele disse, sim, eu compreendo, a senhora vem falar de plásticos, eu venho falar de resgatar uma fibra vegetal antiga, e eu fiquei super feliz, porque aquilo é muito válido, mas não serve para a dimensão de todas as pessoas que usam plástico, porque senão nós precisaríamos de várias dimensões de Portugal para abastecer o mundo daquilo, não é? Ou seja, ele tem ali aquela fibra, noutras partes do país e do planeta teremos outras, mas convenhamos que são para nichos de mercado. Não é? Nem toda a gente, até porque aquilo tem um custo, aquilo tem um trabalho manual, tem que ser pago. E ele dizia-me, não, isto é ótimo para muitas coisas, mas eu não consigo transportar líquidos nos recipientes que faço, não é? E enquanto o plástico dá para conservar líquidos. Então, ele não chegou aqui, o plástico não chegou às nossas vidas por acaso. Nós queríamos conveniência, a indústria deu-nos conveniência. Portanto, lembrem-se sempre, é por isso que nós precisamos de aprender a entender também a linguagem da indústria. A indústria não é o bicho-papão. Ela está-nos a servir a nossa vida e facilita-nos muita coisa. Mas eu tenho que aprender as regras. Eu preciso de entender qual é a linguagem. Eu tenho a certeza que quando as pessoas viram uma embalagem, viram do avesso, estão lá uma série de códigos que a maioria das pessoas não sabe o que é que aquilo quer dizer. E aquilo é a indústria a comunicar connosco. Só como eu não sei o que é que aquilo quer dizer, aquilo é chinês. Vou achar que é chinês. Não entendo. Então precisamos de entender
Ainda temos a água de luz em garrafa de vidro. E é ou não é ótima a experiência de beber de uma garrafa de vidro ou de um copo de vidro? Ou então deste tipo de cerâmica. Eu não sei o nome técnico disto. Provavelmente estou a dizer... Porque isto não é bem cerâmico, isto parece uma espécie de grês. Ok? Mas perceberam? Ou seja, entre usar um mineral deste género... Lembram-se quando iam à mina na bilha de barro? É a sensação que eu tenho quando pego neste copo. Então, ou isto, ou vidro, a sensação de beber água através de um recipiente deste género é superiormente mais agradável, muito melhor do que beber água de uma garrafa de plástico ou de um copo de plástico. Sentimos-nos ou não nos sentimos melhor? A experiência é diferente. Então, é exatamente... Já agora? Beber a minha água Kangen, hidrogenada, com alto poder antioxidante. Então, o que é que eu vos quero dizer com isto? É que nós não vamos poder abolir os plásticos, mas há determinadas coisas, procedimentos, boas práticas que em nossa casa nós podemos tomar para minimizar a nossa exposição. O caminho é sempre este. Qual é o caminho mais próximo de zero? Porque o zero não existe. Quanto mais conhecimento eu tiver, tanto melhor. Vai haver alteração da legislação para melhor. O objetivo é até 2040 reduzirmos a quantidade de plástico e dos aditivos que são adicionados ao plástico e tudo mais. Há aqui uma nuance que não é muito interessante e que eu depois vou partilhar nas aulas, ok? CEFs, Smart Eaters, no membership nós falamos sobre isto. Há aqui uma nuance menos bonita deste processo. Mas nada é perfeito. Eu não sou perfeita, vocês não são perfeitos, a água não é perfeita, o copo não é perfeito, nada é perfeito. Portanto, tudo tem o lado luz e o seu lado sombra. E eu preciso de conviver aqui neste meio caminho, não é? Manuela, deixa-me só ver aqui os comentários. Acho que não me escapou. Ora, a Manuela estava a dizer que hoje que andamos a maior parte do tempo de carro, basta colocar umas caixas de vidro num saco e usar quando necessário para levar água para casa. Por exemplo. Por exemplo, não é? Portanto, há várias... Comida para casa. Há várias formas de fazer. Então, as garrafas de alumínio da Monchique. Nada aconselhado para todos os dias. Oh, Lourdes, eu vou falar sobre isso dentro do membership. Está bem? Fiz-me entender? Alô, alô, Anabela. Já estive a falar de si. Sobre o story que me enviou do azeite aromatizado e que as pessoas não têm noção do perigo que ali está ou que pode estar. Garrafas de inox, aço inoxidável, muito cuidado da maneira como o mantém, pode ser uma boa opção. Portanto, escolham sempre materiais mais inertes. Essa é sempre a melhor opção. E vão alternando. Porquê? Como nenhum deles é menino de couro, o melhor de todos é o vidro. Mas mesmo assim, lá muito no final do dia ainda pode aparecer uma coisita de chumbo. Mas pronto, isso é assim. Também era viver, ser mais papista que o Papa. Mas se não quiserem andar sempre com uma de vidro, vão alternando. Tá bem? Às vezes para as crianças, para a escola é mais fácil um aço inoxidável. Isto para as águas, tá bem? Agora, o que me preocupa neste momento é a quantidade de pessoas que continuam a buscar comida pronta nas embalagens de transporte, tipo de takeaway, e continua a chegar a casa, porque aquilo já está morninho e quer aquecer, e vai, bum, para dentro do micro-ondas. Este é um erro crasso. Porquê? Porque vão milhões e milhões de partículas. Vocês vão ver aquele documentário da TVI e vão entender que, como os cientistas explicam, eu já ando há anos a falar sobre isto dos microplásticos e era uma exagerada, e quando falei dos plásticos, dos utensílios pretos de cozinha, ai que exagerada, agora já vêm os estudos 2 anos depois, porque eu não inventei, eu só vi a fumaça e pensei, oi, anda a fumar fogo, deixa-me cá ver já isto e vou ver antes de tempo. Eu não espero que aquilo tome uma dimensão gigante e que me queime. Só tenho uma atitude mais preventiva. Entretanto, garrafas de inox, yes, ai meu Deus, até fico arrepiada. Exato, por causa daquilo que estávamos a falar dos aromatizados. Portanto, a ideia aqui é, eu tenho que, em casa, perceber o que é que vai ao... Bem, o ideal era evitarem a prática do micro-ondas, porque mesmo os que são próprios para micro-ondas, a Universidade de Harvard já veio dizer, até os que são próprios, continua a haver migração. Depois, a questão de ir à máquina.
As máquinas têm temperaturas diferentes. Os diferentes plásticos, os plásticos são como receitas. Eu posso pegar no bacalhau à Brás e fazer um bacalhau à Brás com ovos biológicos, com um bacalhau, umas postas do lombo. Eu posso, sei lá, fazer um bacalhau XPTO. Ou então, ir buscar o primo pobreta do bacalhau e, em vez de fazer um bacalhau à Brás, digo que é um bacalhau à Brás, mas meto lá para louco, né? Que é o primo pobre do bacalhau. Não posso comercialmente chamar, não posso embalar aquilo com bacalhau à Brás, é legal, porque aquilo é paloco, mas posso lá meter um bocadinho de paloco, já agora, fiquem a saber, mas isso, enfim, são aulas de rotulagem, que não é a aula de hoje. Aquilo que eu vos quero dizer é que o plástico pode ter ingredientes menos nobres e ingredientes mais nobres. E isso faz com que ele seja mais durável, mais transparente, menos transparente, mais quebrável, menos quebrável, mais resistente à temperatura da máquina, menos resistente à temperatura da máquina. Ok? Quem fez o cozinhar com utensílios seguros tem lá uma tabela onde eu vos explico os vários plásticos e os ciclos, inclusive, de lavagem que aquilo aguenta em média e as temperaturas. Porque há plásticos que aguentam temperaturas de 50 e há outros que aguentam temperaturas de 100 graus. E nós, se não interpretarmos bem aquilo que estamos a comprar, não sabemos. E estamos a fazer fazemos ao plástico aquilo que acontece quando temos a pele seca. Começa a escamar. É o que fazemos. E aí começam a sair as tais micropartículas de plásticos e as nanopartículas e com todos os aditivos. Portanto, o que se viu naquele documentário é que as pessoas que têm 4, 5 vezes mais microplásticos no cérebro têm tendência para Alzheimer. E quem tem alguém com Alzheimer na família sabe o quão devastador é uma doença desse género. E, portanto, segundo eles, temos mais de 200 mil pessoas já com Alzheimer e a tendência é aumentar para 300. Eu acho que até estão a ser muito simpáticos pelas práticas que nós temos no nosso dia-a-dia. Agora vamos olhar para a história. Estas pessoas que estão no lar com 80 anos, 85, quando é que elas começaram a ingerir muitos plásticos? Vamos andar 40 anos para trás. Quem é que se lembra daquela famosa reunião dos recipientes de plástico? Que a empresa inclusive já faliu e que eu tenho pena das pessoas obviamente que foram para a rua e que eu espero que o Estado cuide delas e que de seguida consigam encontrar trabalho, porque o meu desejo obviamente não é que... Fiquei triste quando a empresa fechou, obviamente, mas acredito que não se soube ali, ainda tentou fazer vidro, mas houve ali alguma dificuldade de ajuste e porque estamos numa era diferente. Portanto, não tem a ver só com as questões de gestão, nós estamos em eras diferentes. Nós estamos vê-se isso a nível político, geopolítico, nós estamos num turbilhão mundial, estamos em fase de mudança. Há muita coisa a mudar. Os plásticos, houve ali uma altura que foi um boom pela conveniência, nós vivemos durante muito tempo a era da conveniência e não olhávamos tanto para a saúde. Agora algumas pessoas começam a olhar para a saúde e declararam guerra aos plásticos. Só que eu declarar guerra de forma pouco sábia, eu vou perder a guerra. Então, eu posso declarar guerra aos plásticos de forma sábia, que é, eu sei conviver com os plásticos e ando ali e faço isto. Tipo, eu não quero plásticos na minha vida. É impossível. O telemóvel tem plásticos, a roupa... Vocês vão olhar para a vossa roupa e ela tem plásticos. Ou tem viscose, ou tem poliamida, ou tem poliéster, tem plástico. Ok? Como diz alguém que eu conheço, qualquer dia o próximo filho que me sai é um nenuco, não é? Com tantos plásticos. Porque é um bocadinho isso. A quantidade de plásticos que as pessoas têm no sangue, que está no esperma, que está no cérebro, na placenta, sim, provavelmente, estou a brincar, mas é um bocadinho verdade, em vez de nascerem crianças, saem nenucos. O que não é bom, não é? Com todas as consequências. Portanto, esta geração de crianças que está a nascer agora está com uma contaminação no sangue que eu não tinha na minha era e que a geração da minha mãe, muito menos. E a da mãe dela, muito menos. Tinha outros problemas para gerir. Não tinha este. O da nossa geração é este. E dos metais pesados e essas coisinhas todas. Portanto, em casa temos que ter, de facto, muita atenção. Há vários estudos que nos dizem que as pessoas que mais consomem takeaway, que vão buscar comida ou encomendam comida com muito mais frequência,
frequência, são as que mais têm tendência para acumular alumínio e microplásticos. Tá? Porquê? Devido a esta prática de tudo rápido, tudo para ontem. Agora, com a moda das Bimbi, também tem plástico e muita gente usa e nem pensa porque é muito rápido. Sim, pronto, já sabem que eu aqui não gosto de falar de marcas, só falo dentro das aulas, do Zoom, e aí entro a fundo e a detalhe, mas lembrem-se que há plásticos e plásticos. Há uns que são muito baratinhos e que, de facto, vão migrar facilmente para o vosso alimento, e há outros que são desenhados para ter resistências muito, muito elevadas. Tá? Portanto, não são todos iguais. Portanto, não julguem à partida uma ciência que desconhecem. Não julguem todos os plásticos só porque chama plástico. Isto é o mesmo que dizer, todas as louras são burras. Todos os homens são maus. Não podemos generalizar dessa maneira. Eu tenho que conhecer um bocadinho mais do assunto, que seria muito injusto. Todas as mulheres são más. Não, há mulheres boas, há mulheres más. Há crianças boas, há crianças revoltadas e que viram más. Há crianças burrinhas e outras inteligentes. Não, se calhar há crianças com oportunidades e outras não. Eu tenho que ir lá dentro e perceber o assunto em vez de dizer, olha, não há cá mais plástico em casa. Mentira, é impossível. Não conseguiria sequer viver da forma como nós fomos criando as coisas hoje em dia. Portanto, aquilo que eu gostaria de vos deixar para hoje e como última aula é o seguinte. Entre os primeiros estudos dos cientistas e a legislação, vou reforçar isto, passam 10, 15, 20 anos. Em média são 15, 20 anos. Ou vocês, se decidem ser, se ainda não são, as guardiãs da vossa saúde e da saúde da vossa família, ou a informação não vos vai cair no colo. Esqueçam. Não, porque sabem porquê? Porque todos aqueles recipientes que nós compramos há 10, 20 anos, há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos, ninguém nos vai bater à porta e dizer, Suzete, lembra-se daquele recipiente que comprou? Pronto, isso tem aí um ingrediente que agora já não é permitido, porque afinal descobriu-se que faz mal, eu venho aqui recolhê-lo. Passe bem. Ninguém nos vai fazer isto. Portanto, eu é que tenho que ir à procura da informação, da mesma maneira que vou tirar a carta de condução, da mesma maneira que vou tirar um curso de alguma coisa. Sou eu que tenho que ir à procura da informação, eu tenho que me educar e sou eu que tenho que fazer essa prevenção. Eu tenho que ser, lembrem-se de médico e de louco, todos temos um pouco, eu tenho que aprender para ser um bocadinho minha médica. Tá? Não é que tenha que dominar o assunto, mas eu preciso ir à procura de pessoas que me ajudem naquele assunto. Tá bem? Obviamente que podem vir ter comigo ou com outra pessoa que confiem. Mas há aqui um ponto importante. E a Anabela, com aquele post do azeite, fez-me lembrar uma situação. Eu sou engenheira alimentar, eu pago cotas e pertenço à ordem dos engenheiros. Se eu cometer um erro técnico, eu vou ter que me responsabilizar por ele. Eu vou ter que o justificar. E nesta internet da vida, há muitas pessoas que divulgam receitas, formas de conservar alimentos, formas de fazer as coisas e não têm a mínima noção de que estão a cometer erros gravíssimos com consequências a médio e longo prazo, às vezes a curto, mas normalmente a médio e longo prazo para a saúde das pessoas. E não fazem por mal. Eu sei que elas querem partilhar aquilo de coração, mas lá por trás, numa camada muito invisível, existe um mundo da alimentação segura. E que, com erros que nós cometemos no dia a dia, por puro desconhecimento, mas também por preguiça, porque não vamos à procura da informação, eu estou a adoecer e a cozinhar doenças. Suzete, que exagerada, estou a cozinhar doenças. Lamento. Alguém vai ter que dizer a verdade. Cabe-me essa missão. No outro dia alguém me dizia, a Suzete parece que é uma luz que está sempre a apontar para a porcaria, tipo ou seja, para a parte que está ali escondida e que ninguém quer ver. Provavelmente essa é a minha missão, o que é que eu vou fazer? Alguém tem que fazer. Portanto, ou aquilo fica lá escondido no canto e vai inflamando, inflamando, inflamando e de repente, o que é que aqui estava? Criei um monstro. Ou então, alguém diz assim, oi, em vez da luz estar para aqui, vamos mudar a luz para ali. E a pessoa pensa, está tão sujo, nunca vos aconteceu
que é tipo, pensam que a casa está limpa, passar um aspirador, nananana, e depois de repente às vezes vão mexer um móvel que é muito pesado e que já... E quando puxam o móvel, que é que... Sejam honestos, novamente honestas. Tipo, uma coisa pesadíssima que a pessoa não consegue mexer com facilidade, só quando há obras ou quando há qualquer coisa que precisamos de mexer no móvel, e vai lá atrás e pensa, ai que vergonha, como é que isto acumulou este lixo aqui? Como é que está aqui este cotão? Então eu limpo a casa com tanta frequência, como é que está aqui? Já nos aconteceu, quase de certeza a todos nós. Então, na alimentação segura é a mesma coisa. Muitas das vezes as pessoas chegam ao meu programa de segurança alimentar para famílias e dizem-me assim, ó Suzete, eu sempre fui muito cuidadosa com a alimentação. Eu não sei como é que agora desenvolvi este problema de intestinos, ou como é que, ou então situação de cancro, ou então outras situações igualmente graves, e eu quero perceber como é que eu posso reduzir então esses tais contaminantes para colaborar com o tratamento que estou a fazer com os médicos. Porque a alimentação tem muito. E a alimentação é os alimentos e as embalagens por onde esses alimentos passam. Porque há bocadinho estava a dizer não comam o 3, o que eu queria dizer é não comam ou tentem não comprar alimentos que estão embalados no código 3. Mas é verdade, nós comemos o plástico, portanto não está assim tão errado. Eu não vou comer o alimento, ou quando eu como o alimento, eu também estou a comer invisivelmente partes da embalagem por onde ele passou, não só na minha casa, mas em todo o seu processo de vida. É exatamente a mesma coisa. Portanto, lembrem-se, olhem à vossa volta, percebam quem é que tem, de facto, conhecimento, quem é que se pode responsabilizar pela informação que está a dar, porque, pegando na história do azeite aromatizado, que tem um risco associado, porque há uma bactéria que se pode lá desenvolver, quem está a fazer essa receita está a fazê-lo de bom coração, eu tenho a certeza absoluta. Mas eu, que tenho consciência e que tenho um diploma e uma cédula profissional a defender, e quem está aqui que fez os meus cursos, a academia, que é onde estava este ponto, hoje a academia pertence ao programa, foi ou não foi uma das primeiras coisas que eu vos falei sobre os azeites. Porquê? Porque no Natal as pessoas gostam de oferecer azeites aromatizados e não fazem o procedimento correto e podem estar a oferecer... Olá, Tatiana. E podem estar a oferecer algumas doenças. A Sandrina diz, verdade, vê-se e lê-se cada coisa. Os próximos anos vão ser muito instáveis e da parte invisível das coisas. Portanto, microscópica, nós não estamos a passar uma fase fácil e a melhor forma, a melhor ferramenta é de facto o conhecimento, não há outra. E o médico não vai ter tempo para vos prevenir destas coisas. O que o médico, o melhor que ele pode fazer, e está treinado para fazer, e há profissionais de saúde extraordinários, é ser corretivo. Ele está lá para corrigir o erro que eu cometi ao longo de vários anos. E depois eu vou lá à pressa, a chorar, cheia de dores, e espero que ele corrija numa hora, num dia, numa semana, os erros que eu acumulei ao longo de uma vida. E se ele não corrige, ainda digo que o médico é mau. É o médico que é mau ou fui eu que fui, não diria desleixada, mas provavelmente não fui muito cuidada com a minha saúde, não é? Não fui à procura da informação, se calhar, quando devia ter ido. Portanto, é da nossa responsabilidade cuidarmos do nosso bem-estar. Não é da responsabilidade do governo. A responsabilidade do governo é quando eu vou lá, ou seja, tentar-me pôr o melhor possível. Mas é da minha responsabilidade cuidar do meu corpo. Eu nasci com este corpo, com esta saúde, eu tenho que saber preservá-lo o melhor possível. É uma responsabilidade minha. Eu não posso estar sempre a passar a responsabilidade para a indústria ou para um pai-governo. Isso não é adulto. Isso é um comportamento infantil, é tipo teenager, parece uma criança rabugenta. Mas eu estou assim porque a indústria só faz aquilo que o consumidor pede, mais nada. Okay? A indústria quer vender. A indústria, imagina que é um carro. E tem esta berma, okay? Que é o consumidor, que quer coisas. E tem deste lado a legislação. E a indústria tem que conduzir nestas duas bermas, anda aqui. Ok? Ela faz isto.
Então, se a legislação aperta, ela vem para aqui. Se o consumidor puxa e exige, ela vem para aqui. E vai fazer disto, ok? Vai andando. É assim que as coisas funcionam. Portanto, se o consumidor quer mais conveniência, então o consumidor vai ter mais conveniência. Então e a legislação? Os estudos demoram a sair cá para fora. Porquê? Porque eu ainda não conheci ninguém que dissesse assim, Suzete, eu estou disposta a deixar a minha família, a minha vida e vou servir de rato de laboratório. Mas já não é ético. Não é? Mas não é assim que funciona. Então eles têm que fazer os testes em células humanas, depois fazem em células animais ou então em animais. Depois há a questão da defesa dos animais e não querem que os estudos sejam feitos em animais, mas os senhores precisam de fazer estudos. Então é tudo muito difícil. Lembrem-se que nós estamos numa era em que eu digo ponto final, tipo pum, ponto final, e a seguir cai uma comissão dos asteriscos em cima. Não está fácil de falar. A Ana diz, debaixo do frigorífico. Exato. Exato. Quem é que nunca teve que mexer o frigorífico para fazer manutenção? Ou porque, pronto, ó, vamos lá, homem, hoje precisamos de... homem ou mulher, que estiver ali, vamos lá arredar o frigorífico, hoje precisamos de fazer aqui uma limpeza mais a fundo. E a pessoa olha lá para baixo e pensa, ai, Senhor da Nossa Hora. Não é? Valha-me Santa Engrácia. Eu que sou uma mulher tão organizadinha, eu que sou um homem com tudo tão limpinho, e encontro ali um ponto menos bom. Então, é preciso haver alguém que de vez em quando aponta a luz para aquela parte menos boa, é o lado negro da alimentação. Efetivamente, não é tão sexy como contar calorias e fibras e perder peso, mas a verdade é que isto também ajuda as pessoas a perder o seu peso. Eu gosto de usar gerir o peso ou então eliminar, não é? Livrar-se de... Se eu tiver muitos agentes inflamatórios, metais pesados, toxinas, pesticidas, microplásticos, nanoplásticos, you name it, como dizem os ingleses, eu vou ter um corpo muito inflamado. Eu vou estar, obviamente, vou engordar com facilidade, não vou dormir bem, vou andar irritada, É assim que as coisas funcionam. Não é só o cortisol, que também é válido, não é? Tanto que aprendo com a Suzete. Obrigada, querida. Suzete, muito obrigada. Já experimentei os produtos que você recomendou. Ai, que bom! Suzete, já fiz alguns dos seus cursos. Qual é o próximo passo? A academia. Então, a academia agora, nós tínhamos o super curso que era a academia, e depois à parte, como complemento, tínhamos o cozinhar com utensílios seguros, e ainda tínhamos um outro curso que é o Frutosapiens, que é só de frutas e legumes, onde eu vos explico como é que é possível, fui buscar conhecimento das melhores universidades do mundo, aplicado à cozinha doméstica, como é que vocês deixam de mandar frutas e legumes para o lixo, acabou. Como é que prolongam a validade e a frescura dos alimentos de forma segura. E o que eu fiz foi, para não estar com ele, e porque aprendi convosco quais são as vossas principais dúvidas e tudo mais, neste momento tudo isso está num programa que se chama Programa de Segurança Alimentar para Famílias. E este programa são durante 6 meses, vocês têm o meu apoio, nós temos encontros semanais para tirar dúvidas de tudo isto e ficam com acesso vitalício aos conteúdos, ok? E eu levo-vos pela mão. Aliás, vocês têm aqui o testemunho de vários alunos. Eu levo-vos pela mão. Vocês todas as semanas tiram dúvidas, portanto, sentem-se acompanhadas. E mais do que isto eu também não vos consigo fazer, só se eu viver aí em casa, mas eu também acho que não seria o melhor. Portanto, porque cada um gosta de ter a sua privacidade, isto é o meu melhor, que é passar-vos mais de 20 anos de experiência, compilados, o creme de la creme, em 6 meses e vocês mudam a vossa vida. Porque é conhecimento que é para a vida toda. Aquilo não... E, aliás, como agora têm acesso vitalício, todas as atualizações, vocês têm sempre atualizações novas, está sempre tudo fresco. É muito simples, é enviarem mensagem privada, que eu depois explico-vos como é que agendamos uma sessão, e eu expliquei isto no e-mail que enviei ontem. Eu só agendo sessão, que é uma consulta gratuita, 40, 45 minutos, às pessoas, por isso é que tenho que preencher um pequeno formulário, preenchem esse pequeno formulário e para eu perceber se estão realmente interessadas em mudar a dinâmica lá de casa para melhor e a implementar a alimentação segura na família. Porque sem alimentação segura também não há vidas saudáveis. Se tiverem essa vontade genuína, eu aceito como minhas alunas, ok? Ou meus alunos. Eu falo no feminino porque a maioria são mulheres.
Portanto, eu aceito como minhas alunas. Se eu perceber que a pessoa está só curiosa, eu respeito o tempo dela e o meu próprio tempo também. Porque, na verdade, eu estou a dar 45 minutos do meu tempo para uma reunião, para nós percebermos se faz sentido vir para dentro do programa ou não faz sentido. Porque eu quero pessoas que estejam comprometidas, que querem efetivamente fazer as coisas e que querem ter resultados ao fim de 6 meses. Porque eu dedico-me de coração, o mínimo que eu peço às pessoas é que também se dediquem de coração. Para ser justo para os dois lados, só isso, e honesto. Ok. Espera lá que estava aqui a ver. Ok. Done. Então, ok, embalagens, estou aqui a refletir, que deixei as notas ali e agora não me apetece levantar. Não é que seja longe, é só mesmo não me apetece a estar a sair da câmara. Então, falei-vos da nova legislação que aí vem. Neste momento nós temos embalagens em casa que não vão estar daqui a 2 anos, já não vão ser produzidas daqui a 2 anos. Tudo quanto é embalagens mais antigas, se puderem, afastem-se delas. Comecem a ver alternativas para conservar melhor os vossos alimentos. Comecem a perceber o que é uma embalagem de transporte, uma embalagem de conservação curta e uma embalagem de conservação longa. Okay? Escolham sempre os melhores utensílios e façam sempre os melhores investimentos. Não se deixem levar pelo marketing, porque o marketing é muito sedutor. O marketing tem cor, tem música, tem caras conhecidas, tem sons apelativos, tem receitas apelativas e quando nós damos por ela já investimos 100 ou 200 ou 300 euros em determinados utensílios de cozinha e recipientes e depois quando vamos para dentro do programa de segurança alimentar percebemos o que é que eu fui fazer à minha vida. Porque agora tenho que comprar outros. Porque aquilo que eu vos ensino também é a comprar coisas que vos são úteis e de preferência marcas e recipientes que tenham garantia vitalícia. Para quê? Para que vocês façam o investimento uma vez, se possível. Tá bem? Suzete, agora não tenho dinheiro para fazer esse investimento de comprar esse tacho, essa panela, esse recipiente. Não tem problema, fica com o conhecimento. Isto daqui, melhor do que isto, é quase impossível, provavelmente só daqui a 20 anos. Portanto, compra quando lhe der jeito financeiramente, mas o conhecimento já fica com ele. Tá bem? E não vai andar a comprar uma coisinha, mas este é um bocadinho mais barato. Está bem, isto é como comprar um chapéu de chuva. Lembro-me sempre daquele senhor. Eu não sou rico o suficiente para comprar um chapéu de chuva todos os anos. Portanto, eu comprei um chapéu de chuva muito bom há muitos anos. É exatamente a mesma ideia. E nós às vezes andamos a comprar frigideiras e isto e aquilo. Isto é só 20 ou 30 euros. Depois logo compro outra daqui a 1 ano ou 2. Quando posso esperar mais um bocadinho e fazer um investimento sábio, com conhecimento de causa. Portanto, muito cuidado com de quem vocês bebem a informação. Vejam se as pessoas pertencem a alguma ordem profissional, se elas responsabilizam, porque esse também é o nosso trabalho. Eu, quando vou a um médico, eu não vou ao primeiro médico que me aparece, certo? Eu tento perceber, olha, assumo que o médico está inscrito na ordem, mas também posso tentar saber se está ou não está. Eu quero, ou vou a um advogado, eu informo-me sobre aquela pessoa. Então, porquê que nós vivemos na era em que vimos uma coisa na internet, achamos aquilo muito apelativo e acabamos por recolher? Lembrem-se que a internet tem uma captação da nossa atenção que é cada vez mais rápida. Então, se vocês repararem, vão ver um vídeo de crianças no YouTube. Porquê é que as crianças ficam presas? Façam isto. 1, 2, 3, estalam os dedos. 1, 2, 3, estalam os dedos. 1, 2, 3, estalam os dedos. E vocês vão ver que as crianças estão fixas porque a cada 3 segundos, às vezes menos do que isso, aparece um flash novo, uma imagem, um som. É isto. Nós estamos nesta fase da nossa vida. E então, neste mundo da internet, há um esforço muito grande para captar a atenção logo, com muita coisa. Portanto, cuidado de quem bebem a informação. Façam também o vosso trabalho de casa. Se não podem fazer cursos pagos, têm que fazer o caminho sozinhas. Ok? Portanto, quando eu vou ter com um advogado é para que eu não tenha que fazer um curso de advocacia e saber defender-me sozinha. Ou então contratar alguém, mas perceberam a ideia. Mas mesmo assim eu nunca posso dizer, eu não sabia da legislação.
Não sabia, não, eu tenho que saber. Eu não posso alegar isto legalmente, mas ninguém sabe, o advogado sabe, e mesmo assim ele é especialista de determinadas áreas. O mesmo acontece com o médico, ou seja, os médicos são especialistas em determinadas áreas. Eu não posso ser boa em tudo. Então, se eu quiser aprender algo, eu vou ter que aprender com alguém que já fez aquele caminho das pedras. Ou então vou fazer sozinha, vai demorar mais tempo, vou fazer tentativa e erro, vou cometer vários erros, vou-me frustrar, vou desistir, enfim, vou demorar muito mais tempo. O objetivo de termos um mentor é acelerar o processo e não cometer os erros que aquela pessoa cometeu ou que eu irei cometer se for sozinha. Só isso. A Safira, um beijinho, Safira. Que eu vi aqui uma outra pergunta. Olá, boa tarde. Deve ser a ver pela primeira vez. Prontinha para aprender. Ótimo. Olha, Isabela, então se é a primeira vez, tem no link da bio, não sei se já foi lá, tem uma aula que são cerca de 20 minutos, sensivelmente, sobre os princípios básicos da alimentação segura. Basicamente é a mentirinha que todos contamos, que sem alimentação segura não há alimentos saudáveis. Portanto, começámos a casa pelo telhado, alimentação saudável, mas ninguém nos disse que, para a casa ter telhado ela precisa de pilares e de paredes, E a alimentação segura são os caboclos, os pilares e as paredes. E só depois é que vem o telhado. Portanto, eu preciso de começar a casa por baixo e a alimentação segura consegue ali em 20 minutos ficar com uma noção, está bem? Tem também no meu YouTube, eu fui lá colocando as gravações destas 7 aulas, portanto, ficam com uma noção. É a minha dádiva para o mundo. Estudei 5 anos na universidade, sei que foi uma universidade pública, onde todos comparticipámos com os nossos impostos e aquilo que eu faço nas aulas gratuitas é, de certa forma, devolver à sociedade um pouco daquilo também que a sociedade me deu. Mas este é o meu trabalho. Há coisas que eu não quero sequer, não posso, para me proteger e não quero falar em canal aberto, em Instagram. E, portanto, quem quer realmente aprender comigo, vir pela mão e usufruir de mais de 20 anos de experiência, tem o programa de segurança alimentar para famílias à disposição. São dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de testemunhos de pessoas que já conhecem o meu trabalho. E vamos juntas, ok? E em 6 meses a vida muda. A cozinha muda, como dizem algumas alunas, a Suzete vem comigo para o supermercado e vai comigo para aqui e para lá e de férias. Porquê? Porque estamos atentos. E quando nós começamos a despertar para este mundo, pensamos, caramba, agora eu entendo algumas dores de cabeça, algumas dores de barriga, algumas pequenas alergias, porque é que a fruta se estragava tão rapidamente, porque é que eu compro o fiambre e a menos nada está estragado, começo a escolher melhor os restaurantes, deixo de ser enganada e seduzida, às vezes se calhar enganada, não é bem a palavra certa, porque está lá tudo, eu não sei a interpretar, é como uma embalagem em chinês. Eu olho para a embalagem em chinês, mas aquilo para mim é chinês, né? Aquilo é mandarim. Eu não percebo nada daquilo, mas o senhor pode dizer, não, está escrito. Mas eu não sei ler, então aquilo para mim, estar ali escrito ou estar em branco, para mim é exatamente igual. Então muitas das vezes a informação dos alimentos, das embalagens, dos utensílios está lá. Mas como eu não a sei interpretar, é como se não estivesse. Então tenho que ir fazer o meu trabalho. Não posso estar à espera que seja o meu médico, a minha nutricionista, o meu fisioterapeuta a fazer. Isso não vai acontecer. Não vai. A pessoa vai ganhar cabelos brancos, vai adoecer e isso não vai de todo acontecer. Vou ver, obrigada. Alice diz, muda tudo. Obrigada, Alice. Foi das melhores coisas que fiz na vida. Foi começar a andar de mãos dadas com a Suzete. Tão bom, Anabela. Obrigada. E pronto, era esta a mensagem. Já vamos quase com 1 hora. A mensagem que eu tinha. Vou fazer o sorteio do 6º livro, já de seguida, na aplicação. Vou publicar e depois fica a sorteio esta live, já sabem. É comentar, fazer seguir na minha página e na página da editora. E pronto, brevemente teremos um 3º livro e a partir de agora, nos próximos meses, eu vou me dedicar às minhas alunas, a quem está também no membership, a quem quiser entrar e aprender sobre segurança alimentar para famílias e ao livro. Tá bom? Portanto, vão-me ver menos vezes por aqui, vou-me recolher para me dedicar a estes projetos e basicamente é isto. Se quiserem vir aprender, é só enviar-me uma mensagem que eu depois digo-vos como é que nós agendamos a sessão
tá bom? É gratuita, tem um pequeno formulário porque eu quero mesmo só ter pessoas que estão comprometidas. Passamos a ser todas estrelinhas com as formações da Suzete. Obrigada. Há dias uma amiga disse-me que ela e a família vieram de férias doentes. Disse-lhe que tinha de aprender algumas coisas consigo. Obrigada. Felizmente as pessoas já começam a assumir, porque elas sentem como um ato de fraqueza e de falhanço, começam a assumir que ficaram doentes nas férias. Há milhares de pessoas que vão de férias e vêm doentes, mas não gostam de dizer. Está bem? E eu compreendo, porque a pessoa vai de férias, quer é mostrar o lado bom, portanto, é preciso ter o olho bem aberto nos buffets, cada vez mais. Vejam a primeira aula. É um mundo, ok? E no mundo em que os alimentos estão cada vez mais caros, vocês precisam de ter os dois olhos bem abertos e conhecimento dentro desta cabecinha e pô-la em prática, porque senão dão-vos a volta em menos de nada. Muito obrigada por continuar connosco. Obrigada, Lourdes. Dentro do CEF, do Membership, CEF é a abreviatura para Smart Eaters Forever. Dentro do CEF, eu depois já vos explico a história das garrafas de água, está bem? E da tendência que aí vem do alumínio, que vai ser cada vez mais crescente. Vocês vão começar a ver no mercado cada vez mais garrafas de água em alumínio. Don. Manuela Caldeira, um beijinho também. Aproveitem o vosso jantar e pronto, vou fazer a seleção. Obrigada por estes 7 anos, por estes 7 dias, estas 7 lives. Eu sou muito feliz a fazer isto, mesmo. Adoro, mas é algo desgastante. Acho que acabámos em grande com um direto na SIC, com a Diana. É mesmo uma casa feliz, eles são mesmo, a equipa é toda incrível. Com o João Baião, que é amor puro também, e acho que não tínhamos mesmo melhor forma de acabar esta fase, estes ciclos, estes 7 anos. Tá bom? Um beijinho muito, muito grande. Eu adorava tirar os screenshots dos vossos comentários, mas tenho medo que a live caia. Grata, Suzete, por tanta informação gratuita. Bem-haja. Obrigada. Grata, só cheguei agora, mas vou ver o vídeo. Bem-vinda, Ana Guerreiro. Beijinho, Célia. Sandrina. Estou a reconhecer aqui vários arrobas, não é? Porque os nomes às vezes não são exatamente o nome das pessoas. Portanto, temos 7 anos feitos. Acho que se me acontecer alguma coisa amanhã, tem o livro, o outro está a meio, mas tem o livro da alimentação segura e sem excesso de modéstia, se algum dia alguém escrever a história da alimentação segura, não fará um bom trabalho se não mencionar o meu nome. E não é enaltecer-me, mas também acho que é preciso reconhecer o que eu tenho dado ao longo destes 7 anos. É de coração. Sinto que estou cada vez mais virada para dentro no sentido dos alunos. Ou seja, quem quer vir fazer as aulas e está comprometida a vir fazer o programa e a aprender, eu estou cá. Quem só tem curiosidade, agradeço, mas eu vou tentar poupar a minha energia, porque vivemos de facto, foi aquilo que eu vos disse antes de iniciar estas 7 lives, vivemos numa era muito inflamada no digital, onde a pessoa diz qualquer coisa e tudo toma uma dimensão muito diferente e não se pode defender, não pode explicar. Quem sabe muito pouco acha que, enfim, pode dizer tudo o que lhe apetece, e eu não consigo dar masterclasses de 1h30 num comentário de Instagram. Não consigo, não quero, não é o local. O Instagram é como se fosse uma porta de entrada, é como se fosse o wall de entrada. Depois, quem quer aprofundar e ir para a sala de estar, para a cozinha, é mais do que bem-vindo, mais do que bem-vinda dentro do programa. Tem N conteúdo, quem chegou agora, vocês têm N conteúdo gratuito para conhecerem o meu trabalho, são super bem-vindos. Eu vou cá continuar a estar, provavelmente não com esta intensidade toda que tenho estado ao longo destes anos, porque segue-se um novo ciclo na vida, tá bom? Um grande, grande beijinho. Obrigada às minhas alunas que continuam a apoiar-me e isso também me motiva muito a ir à procura de mais e mais conhecimento. Quem chegou agora, consumam esse conteúdo, têm aí muitas horas e se um dia decidirem, eu cá estou para vocês entrarem no programa. Bom jantar, um beijinho, tchau, tchau, obrigada. Acho que não deixei de responder a ninguém. Só ver aqui mais uma vez. Estou a aguardar o terceiro para fazer companhia aos outros 2. Ok.
Como fazer para adquirir o livro? Basta colocar Suzete Estrela, sabe o que anda a comer, é este o livro, ou então candidata-se. Vem aqui fazer comentário e segue as instruções do giveaway e ainda recebe em casa autografado. Se não for habilitada, se não for sorteada, basta ir ao UC ou qualquer uma das livrarias e encontra o livro Sabe o que anda a comer. Já está na segunda edição e, portanto, é uma boa forma também de começarem, tá bom? Bom, UC, Suzete Estrela ou Google Suzete Estrela, sabe o que anda a comer e vai desaparecer logo, tá bem? Um grande beijinho a quem chegou agora. Sejam bem-vindos à minha página, aproveitem e vão ao YouTube, está lá pouca coisa, mas estas 7 aulas esta é a última que eu dei, estão lá. Aproveitem. Beijinho, bom jantar, tchau, tchau, até breve.